Diácono Liceu, irmãos e irmãs, é tão bom o assunto que nós vamos então conversar e fazer essa catequese com vocês. Vocês sabem que eu, padre, norteio a minha vida em torno de dois grandes amores. O primeiro amor por excelência nós celebramos agora, no último dia 19 de junho, quando então na missa solene das 11 da manhã, eu falei sobre Eucaristia, claro, Corpus Christi, corpo e sangue do Senhor. Depois, o outro amor é, sem dúvida alguma, Maria, a doce Mãe de Deus. E o terceiro amor que eu quero hoje passar para vocês e que deve nortear a nossa vida é sobre a igreja. Igreja. Hoje é dia de quem mesmo? Força, todo mundo. É a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, doutor das nações, pagão, se converte então ao cristianismo, e que por sua vez então os dois se tornam, vamos dizer assim, as duas colunas mestras da igreja católica, ou melhor, da igreja cristã. Eu queria que nessa música, e confesso que eu esperava que seria entrar, não é? Mas que a gente meditasse nesta música justamente aquilo que deve ser a nossa vida de bons cristãos, bons católicos. Escutemos e quem sabe canta junto. Coração na igreja, quero me consagrar. Força, católico! No coração da igreja, quero ser o amor. No coração da igreja, quero me dissolver. No coração da igreja,
Maria e a igreja. É a igreja que nos dá tudo isso. Eu queria meditar com vocês nessa noite, primeiramente as leituras. A primeira leitura de hoje nos apresenta a Páscoa de Pedro. Pode não parecer, mas São Lucas, ele usa uma linguagem bem no sentido do eufemismo, bem tranquila, ou seja, uma linguagem para que as pessoas até não entendam o que ele quer dizer. Mas quando Pedro é resgatado entre os dois guardas, lembrando Cristo entre os dois ladrões, significa que naquela hora Pedro estava o quê? Morto. É interessante quando a gente vai no sentido teológico, bíblico e espiritual. Quando a Escritura fala que Pedro estava entre dois guardas e com duas correntes, significa que Pedro estava como Cristo entre os dois ladrões e as correntes são as chagas. Então significa na primeira leitura que Pedro já estava morto. Eis que o anjo do Senhor entra onde ele está, tira-o de lá, acompanha até uma rua e desaparece. Pedro entrou no céu. Essa é a explicação da primeira leitura de hoje. Portanto, Pedro faz a sua Páscoa. E hoje, ao celebrar o martírio de São Pedro e de São Paulo, a primeira leitura então nos apresenta o martírio de Pedro. Portanto, Pedro, claro, segundo a tradição, não a tradição bíblica, porque você não encontra na Bíblia Sagrada nenhum relato de que Pedro foi crucificado, mas a tradição apostólica nos apresenta que Pedro foi crucificado a seu pedido, de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma do Mestre. Portanto, é exatamente uma entrega, doação. A segunda leitura de hoje nos apresenta o testamento paulino. Agora então é a Páscoa de Paulo, o martírio de Paulo. Três coisas é importante a gente meditar na segunda leitura. Primeira coisa, Paulo fala a Timóteo que ele combateu o bom combate. Primeira coisa, dentro dessa primeira atitude, nós combatemos sim ou não? Desse jeito. Combatemos sim ou não? Mas o bom ou o mau combate? Ah, sim. Irmãos e irmãs, nós combatemos o combate errado, o combate da mágoa. Nós combatemos o combate, lembra semana passada, aquele fogo de choradeira ali? Nós combatemos o combate da raiva. Nós combatemos o combate mal, o combate errado. O que Paulo quer dizer para nós, o padre sempre pensa que essa palavra está ali, não é? O que Paulo quer dizer para nós é combater o bom combate. Quer dizer, não desistir, por mais que estamos apanhando, por mais que sejamos fracos, por mais que nós estamos levando chumbo grosso, desse osso eu não largo. Eu não desisto, eu não deixo, eu não abandono. É isso que Paulo quer dizer. Não abandonar Jesus, combater o bom combate até o final. Qual é a segunda parte então da leitura? Completar o quê? Corrida. Claro, chega até o fim, estou cansado, mas eu sigo. Eu estou com vontade de desistir, de parar, mas eu sigo em frente. Então complete a corrida, não desista dela. Terceira atitude de Paulo, essa é maravilhosa. Nós chamamos pela teologia bíblica, pela teologia espiritual, e a igreja vai chamar de depositum fidei. O que é isso? Guardar a fé, o depósito da fé. E aí eu já tenho que descer um pouquinho e dizer: você que está com a fé, ai padre, estou em crise de fé. Como está em crise de fé, rapaz? Que negócio é esse? Você foi batizado, foi crismado, primeira comunhão, está comungando, está vivendo, como crise de fé? Levanta essa cabeça, não deixa se abater não. O depósito da fé é exatamente ter certeza de que eu coloquei a minha confiança na pessoa certa. E Paulo é o grande testemunho disso. Mas que Paulo fala mesmo? Sei em quem coloquei a minha fé. Aí a gente vai para o Evangelho. Claro que na
na segunda leitura, tem muitas outras coisas, mas o padre vai ceder as três. Qual é a primeira mesmo? Da segunda leitura? Combater, força, eu quero. Desse jeito? O que é isso, gente? Eu quero. Combater o bom combate. Eu quero. Completar a corrida. Eu quero guardar a fé. É isso, gente. E quando Paulo fala de completar a corrida, é chegar aonde? O céu. Só que o que esperava Paulo para ele chegar ao céu? Decapitação. Paulo é decapitado por ordem do imperador Nero. O único jeito de nós completarmos a corrida ao céu é darmos a vida por Jesus. É o único meio. Se Deus proporcionar dar a vida no lugar do outro, aí é um atalho que Deus te deu para chegar a Ele. Mas o único modo é esse. Não tem, gente. Não tem. Para se completar a corrida verdadeira rumo ao céu, vamos passar pela morte, vamos passar pelo sofrimento, vamos passar pela tortura, vamos passar pela crucificação, quer de Pedro ou quer de Paulo. De um modo ou de outro, nós vamos passar por isso. Por isso, não desista da corrida, não desista de completar a corrida, não desista de guardar a fé, não desista de combater o bom combate. O Evangelho de hoje nos apresenta exatamente a figura maravilhosa da terceira parte da música, e que então é o que o padre quer falar com vocês sobre a igreja. Bom, no Evangelho de hoje, os apóstolos tinham saído, relata nos versículos antes, os apóstolos que veio a missão. Quando voltaram da missão, Jesus reúne com os 12 e pergunta para eles o quê? Quem estão dizendo por aí que eu sou? O que eles respondem? Olha, Senhor, estão falando que o Senhor é Elias que voltou, estão falando que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Muito bem, eles não entenderam a pergunta. Jesus foi direto, mas vocês, quem eu sou para vocês? Gente, a consciência que nós temos hoje de quem é Jesus é muito mais clara do que os apóstolos tinham quando conviviam com o Mestre. Estão entendendo? Espera um pouquinho. De repente, nunca eles ouviram falar em ressurreição. Aquele Jesus vai lá e fala o que para Lázaro? Lázaro, vem para fora. Opa, isso. Daqui a pouco aquele homem vai lá, pega saliva, passa no olho do cego e o cego começa a enxergar. Opa, para nós meditarmos esses relatos é fácil sim ou não? Claro que é. Claro, são 2000 anos de depósito que nós estamos recebendo. Agora, eles não. Então, quando Jesus cutuca-os e pergunta quem eu sou, resposta na ponta da língua deles: no fundo, nós não sabemos quem o Senhor é. Pedro, o que Jesus fala para Pedro? Não foi um ser humano que te revelou isso, Pedro, mas foi o meu Pai. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus sabia que eles seriam incapazes de dizer que ele era o Messias. Humanamente, jamais eles falaram isso. Eles não sabiam nem de fato que era Messias, muito menos dizer que era o Filho do Deus vivo. Então Pedro recebe pela primeira vez a assistência do Espírito Santo. O que Jesus fala para ele? Me ajude. Vou narrar de novo o Evangelho. O que Jesus fala para ele? Tu és Pedro, e sobre esta. Agora, vírgula, quem é a pedra? Jesus ou Pedro? Vamos lá. Há uma corrente teológica e uns padres por aí que vai dizer que a pedra é quem? Jesus. E há uma outra corrente teológica católica que vai dizer que a pedra é Pedro.
o padre está, ou aonde a igreja fala, quem é a pedra? Pedro! Claro que é Pedro. Jesus já é pedra faz tempo, gente. Jesus já é tudo. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Jesus não precisa se autoafirmar, ele já o é. Ele tinha que dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu sei que unifica a minha igreja. E aí vem a frase maravilhosa que perpassa os séculos e ninguém vai destruir. Não tem católico que acabe com essa frase, não tem protestante, não tem burro algum que consiga vencer. Qual é a frase? As portas. Continue, por favor. Gente, vamos, o diabo está travando a boca de vocês, força. As portas nunca prevalecerão contra a igreja católica, nunca. Então não adianta, por mais que a gente consiga fazer cismas na igreja, dividir a igreja, fique sossegado, a igreja é assistida pelo Espírito. Aí, irmãos e irmãs, a igreja é uma mãe que acolhe a todos, ama a todos. A igreja, a gente tem que aprender, ela é hierárquica. Nós chamamos isso de institucional. A igreja é uma instituição. Portanto, ela tem uma hierarquia que temos que obedecer. É o diácono, é o padre, é o bispo. A igreja não é quem grita primeiro ou quem tem mais dinheiro. A igreja é esta. Ou eu obedeço, ou então eu vou para as quitandas da vida por aí. Ou eu vou para outra barca, já vamos falar disso. Segunda coisa, a igreja é carismática. Ela é assistida por quem? Me ajude, por favor. Assistida por quem? Por quem? Força. Ela é assistida pelo Espírito Santo. Não é outros espíritos, é o Espírito Santo que assiste a igreja. Outra coisa maravilhosa, a igreja é, repita comigo, una. Una, N de navio, não é uma. A igreja é una, santa. Tem 5 notas maravilhosas aí que você, bom católico, tem que repetir. A igreja é, repito, una. Una de navio, N de navio. A igreja é una. Aí surge uns cabeça de bagre que começa a dizer assim: a igreja é santa e pecadora. Quando eu escuto isso, gente, mas me dá um negócio por dentro, revira, dá vontade de vomitar. É errado. Aonde que está isso? Aonde que está escrito isso? Pelo amor de Deus, pega a missal romana para mim. Eu vou provar para vocês pelo missal. Aqui, ó. Só tem que ler. Católico, tem padre, enquanto lê, fica só com a teologia na cabeça da faculdade e olha lá a tua aula. 1º de novembro. Olha o que a introdução fala. A igreja é indefectivelmente, olha que palavra bonita, indefectivelmente e unicamente santa. 2 pontos. Cristo a amou-a como sua esposa e deu-se a si mesmo por ela a fim de santificá-la. Por isso, todos os que estão na igreja são chamados à santidade. Se eu falo que a igreja é santa e pecadora, eu estou convidando os fiéis a serem o quê? Não posso ser pecador, mas sou pecador. Fazer o quê? Estou limitado. Muito bem, mas então, se você o é, eu sou, pelo menos ele e a igreja é santa. Aplauda a igreja inteiramente. Quem quiser conferir em casa ou na internet, Lumen Gentium 39, documento pontifício do Vaticano II, Constituição Dogmática. Irmãos e irmãs, a gente tem que aprender, quando a igreja fala, por mais
concorde, é Cristo que está falando. Quando o bispo determina, é Cristo que está determinando. Quando o padre batiza, é que a pia batismal estava aqui, né? Quando o padre batiza, é Cristo que está batizando. Quando o padre celebra, tomai e comei, tomai e bebei, é Cristo que está celebrando. Quando o bispo crisma, é Cristo que está crismando. Quando o bispo ordena um padre, ou o bispo ordena outro bispo, é Cristo que está ordenando. Nunca se esqueçam disso. Aqui não é teatro, gente. Você não pensa que eu vim aqui não para fazer uma hora de teatro com vocês. Não. É Cristo que está aqui. Não porque é o padre Dorival, seja o padre que for e como for. É Cristo que está abençoando, é Cristo que está consagrando, é Ele que está afirmando, é o Espírito dele que está agindo. O problema nosso é que a gente acredita na igreja não acreditando. Já viram isso ou não? Quantos católicos fazem isso? Hoje estão na missa aqui e amanhã estão pingando com o pé em outro lugar. Não estou falando dentro da igreja, não. Você está aqui, você vai para São Paulo, vai para Aparecida, vai para São Paulo, vai para Santana, Nossa Senhora de Fátima, tranquilo, sussa. O problema não é esse, o problema é fora da igreja. Você está com o pé aqui, daqui a pouco você está com o pé em outro lugar. E está cheio de católico assim, que hoje acende a vela para Cristo e amanhã acende a vela para o demônio. Houve erros no passado, muitos erros. Você está formando uma luzinha, eu já não enxerguei. Mas a igreja errou, a igreja queimou gente. E aí o que acontece? Aqueles pseudos cultos, que não são cultos, porque se fosse saberiam a verdadeira história, os pseudos cultos vão por essa pontinha e começam a dizer: mas a igreja matou gente, a igreja queimou gente, o padre fulano, olha o padre fulano lá, olha o bispo fulano, olha o papa tal, mas o papa tal em tal história. Dá vontade de chamar, senta aqui, vamos conversar. Você é um bom fulano, vamos conversar de igual para igual. Eu provo para você que você está errado, para você provar para mim que você está certo. Então, queridos irmãos e irmãs, os erros do passado da igreja já foram pedidos, já foram feitos N pedidos de perdão. Por erros, erramos mesmo, pecamos, mas voltamos. Lembre-se da frase: as portas nunca vão vencê-la, nunca. Por mais que alguns padres errem, por mais que alguns papas errem, por mais que alguns bispos errem, as portas do inferno nunca vencerão a igreja, nunca. Os próprios católicos falam mal da igreja, sim ou não? Como tem católico que desce a quase da igreja, não? E fica na janelinha para ver, o bispo, cadê? Então não é um irmão protestante que acaba com a gente, somos nós mesmo, somos nós que tem uma língua do tamanho do negócio e que fala mal, que destrói, que aniquila. Gente, vamos rever um pouquinho nossos conceitos. Nós acabamos, infelizmente, criando inimizades dentro da igreja. Não é isso que Cristo quer, não. Os próprios católicos falam mal da igreja, dos padres, e aí querem afundar a igreja. A igreja é serva, servidora, dispensadora dos ministérios. Interessante, por divisões internas surgiram as separações. Século XVI a igreja separou. Lutero inventa as suas teses e acaba então, infelizmente, sendo excomungado, porque as suas teses, lembrando que Lutero era o quê? Era o quê? Padre. Era padre. Calvino, Henrique VIII, que funda o anglicanismo, e tantos outros. Surgem as igrejas históricas, as pentecostais, e hoje já são as neopentecostais. E daqui a pouco mais um. Lembra do ano passado que o padre falou daqueles nomes horrorosos de igreja? Eu não trouxe hoje aqui. Mas tem igreja absurda, gente, como aquela que eu falei no ano passado. Jesus deu um pau no demônio.
Gostaram? Olha o nome da igreja: Jesus deu pau no demônio. É a minha igreja. Gostaram? Igreja do cuspe santo, cuspe e Jesus. O nome da igreja. E vai surgindo, não é? Essa é demais, né? Essa eu decorei só falando sempre. Igreja de Jesus Cristo, não é? Aí faz uma imitação do Alibaba, não é? Dos 40 pastores. Ô gente, essa da paciência, vocês estão percebendo? E tudo isso são ramificações e ramificações. O fulano brigou com fulano, brigou com fulano e fundou a igreja. Não é assim, gente. Fica nessa barra. E eu queria meditar com vocês exatamente isso. Eu vou com uma prefiguração, e trouxe a minha Bíblia para isso. Estando Jesus um dia à margem do lago da Galileia, do mar da Galileia, de Genezaré, ou também chamado de Tiberíades, o povo comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo, olha que linda a prefiguração que a igreja usa. Isso está no documento chamado Pastor Eternos, de 1870, do grande Papa Beato Pio IX. Já vou provar para vocês ali o documento. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois eram pescadores e haviam descido delas para consertar as redes. Jesus, ao chegar perto das barcas, das duas barcas, chegando perto da barca que era de Simão Pedro, pediu-lhes, subiu nela, pediu-lhes que se afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar na barca de Pedro, disse a Simão: faze-te ao lado, lançai as redes para pescar. Simão respondeu: mas mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar, e essa estava vazia. Não subiu outra barca, não. Não fica dando ouvido para o demônio, não. Porque o demônio é assim: ele bate na porta da casa da gente, ele começa a inventar moda, ele começa a surtar, colocar minhoca na sua cabeça, para que você mude, porque Nossa Senhora não é bem assim, porque o Eucaristia não é bem isso, porque o Papa não é bem assim. Cala a boca, em nome de Jesus. Você está na barca certa, vai descer nessa barca por quê? A barca está em alto mar, vai sair, vai se afogar, mas fica nela, por mais que seja difícil. Lembre Paulo: combater o bom combate, guardar a fé, condenar a corrida. Não saia da barca de Pedro, não abandone a igreja católica, porque Jesus está nela. Aprenda isso, meu filho e minha filha. Sabe? Eu estou dizendo, medita na casa, Lucas 5, 1, 11. Medita lá na casa. Entra nessa. Na verdade, não entra, você já entrou. Já entrou. E se você sair do mar, você sai fora. Gostaram? Se você sair, pronto, foi. Que Deus tenha misericórdia. Que isso, padre, tá louco? Pois é. Você entrou nela, agora eu vou rojando o rapaz. Jesus não disse que ia ser fácil, não. Outra realidade, para terminar, é a missão de quem? Do Papa. Hoje é dia dele. Hoje é dia do Papa. Por isso, todas as missas que estamos rezando, nós fazemos menção do Papa Francisco. Claro, toda missa o fazemos, mas hoje é dia do Papa. Tem dia do Padre, tem dia do Diácono. Hoje é dia do Papa. Muitas vezes a figura do Papa não é compreendida. Vocês disseram para vocês, nós acabamos tendo uma ideia protestanizada do Papa.
Papa é só um líder político ou um líder religioso e pronto, acabou. Mentira. Mentira. Olha para você ver um pouquinho, entender um pouquinho. A figura dele, do Papa, ele é chamado, são 7 títulos: Papa, Vigário de Cristo, Príncipe dos Apóstolos, Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, Servo dos Servos de Deus, Primaz da Itália e Arcebispo Metropolitano da província romana e Soberano do Estado da cidade do Vaticano. Quem que reconhece isso? A Igreja Católica? Não. A ONU. Viu? Repito. Quem que reconhece que o Papa é Papa, Vigário de Cristo, Príncipe dos Apóstolos, Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, Servo dos Servos de Deus, Primaz da Itália, Arcebispo Metropolitano da província romana e Soberano do Estado da cidade do Vaticano? Quem que reconhece que ele é tudo isso? A ONU, Organização das Nações Unidas. Tá bom ou não tá? Dá uma salva de palmas pro Papa aqui, tá vendo? Você vai querer desfigurar o homem? Pelo amor de Deus, seja João Paulo I, João Paulo II, Pedro XVI e agora Francisco. A gente tem que entender um pouquinho e, acima de tudo, entender. Ele é sucessor de Pedro. Ele é o continuador do encargo que Jesus confiou ao apóstolo Pedro. Muitas vezes também queremos reduzir a figura do Papa. E tem muito católico que quer reduzir a figura da Eucaristia. Não é bem assim, eu fui nas estrelas lá, e sabe que aquele padre falou tanta besteira sobre a Eucaristia? Ou então, não concordo mais. Eucaristia é o que a igreja ensina. Eu estou passando o que a igreja diz. Não, porque Nossa Senhora não é bem assim. É assim sim, meu amigo. Ela é a mãe de Deus, mãe da igreja, ponto final. Ah, mas agora eu fui na missa domingo à noite. Ah, sabe que o padre falou um monte de coisa na igreja do Papa. O Papa é isso que eu estou dizendo. Não tem outra explicação. Acontece que a gente está dando muito ouvido para conversas que não convencem. Aí trata-se de um homem que tem poder. Aí as pessoas querem também dizer: não, o poder da igreja não é bem isso. Meu amigo, minha amiga, ô fulano, o poder da igreja é esse, é poder. A palavra serviço, ela não entra como uma ramificação da palavra poder. Serviço é uma das etapas da vida da igreja, mas a igreja ela tem poder, dada pelo próprio fundador, que é o próprio Cristo Jesus. Qual é a missão do Papa, padre? Governar, orientar todos os seres humanos. Não é só católicos não, viu? Governar e pastorear, aí sim os católicos. Mas orientar também aqueles que estão longe do redil da igreja de Cristo, a fim de conduzi-los ao Cristo. Qual é a missão do Papa então? Buscar os que saíram da igreja, buscar aqueles que não conhecem Jesus. Por isso é que o Papa Francisco vem dando um exemplo de humildade, simplicidade e resgate às pessoas, para corresponder de modo genuinamente católico ao apelo do Papa João Paulo. Há um documento, eu termino falando desse documento, do Concílio Vaticano I, de uma constituição dogmática chamada Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. E diz assim esse documento, nos seus aqui 4 capítulos. Ele, Pedro, é o primeiro dos apóstolos. É citado no Novo Testamento 195 vezes. Os apóstolos, todos juntos, são citados juntos 130 vezes. Segunda coisa, é o primeiro a aparecer na lista dos apóstolos. Terceira coisa, goza de privilégios, como o Senhor concedeu a participar das suas mais esplêndidas presenças enquanto transfiguração, enquanto no Horto das Oliveiras, e foi o único dos apóstolos do qual Jesus morou em sua
tanto que Jesus vai lá e cura a sogra dele. Quarto, Jesus escolheu subir a barca de Pedro para pregar antes a pesca milagrosa e não a outra. Quinto, seja por aparecer individualmente a Pedro após a ressurreição. Sexto, confia a missão de apacentar as suas ovelhas. Tem 6 motivos aqui para você, bom católico, acreditar no Pai. No relato de hoje, Jesus usa 3 símbolos para falar de Pedro. Primeiro símbolo, qual foi o símbolo usado? Tu és Pedro, e sobre esta pedra a gente coloca a pedra como rocha. Então o primeiro símbolo usado aqui é a rocha, que contém a ideia do qual se constrói uma casa, e que todos nós unimos a nossa rocha a Pedro. Segundo, o das chaves, que é repetido no oráculo de Isaías: porém sobre seus ombros a chave da casa de Davi, se ele abrir, ninguém fechará, se ele fechar, ninguém abrirá. O que Pedro fecha, está fechado. Nossa, isso é demais, não é não? Bom, vocês estão acordados aí, não é? Então tá bom. Estou chegando na metade. O de ligar e desligar, na linguagem rabínica, quer dizer: Pedro pode proibir e permitir, Pedro pode condenar e absolver, Pedro pode aplicar a disciplina condenando-a ou perdoando-a. Aqui é visível o poder pontifício nos campos da fé e da moral. Olhando para a história da igreja, agora capítulo 2, da Pastor Eternos, vê-se que o poder de Cristo que Cristo deu a Pedro se perpetua aos seus sucessores, um a um, hoje até Francisco. Ainda no primeiro século da era cristã, São Leomagno vai dizer o seguinte: assim como permanece aquilo que Pedro creu em Cristo, permanece o que Cristo instituiu em Pedro. No capítulo 3 vai dizer assim: o primado do Papa sobre os demais bispos é fato. Aí eu termino dizendo assim, no capítulo 4, a declaração da infalibilidade do Papa. Nós chamamos isso de ex-cátedra. O que o Papa disse, está dito. Há uma frase de Santo Agostinho chamada e dita assim: Roma locuta causa finita. Roma falou, está falado. Gente, eu terminei a homilia. Eu queria que a gente pudesse, na música novamente, manifestar a nossa adesão, amor, acima de tudo hoje, ao Papa Francisco. E vamos lembrar disso. Admiramos São João Paulo II por seu carisma. Admiramos Bento XVI por sua teologia e por sua liturgia, do qual eu sou filho espiritual. Admiramos Francisco por sua pobreza e por sua humildade. Nunca nos esqueçamos, amemos a igreja como nossa mãe. E Cristo entrou na barca de Pedro. Não saia dela. Vamos resgatar as pessoas, trazê-las para a igreja, trazê-las para o aprisco, e ter certeza de que quem guia a igreja, apesar de todo o ser humano, melhor, de toda a humanidade de Deus, é o Espírito Santo. E largue mão de ficar pingando em outras igrejas ou outros terrenos, para não falar terrenos por aí. Seja um bom católico, seja fervoroso na fé. Não ceda às astúcias do demônio no seu ouvido a procurar Jesus em igrejolas ou em quitandas por aí, aonde Pedro, Jesus não está. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Os documentos que tenho, se você quiser depois eu passo, é que autenticam a verdadeira igreja de Cristo, chamada Una. Dá uma salva de palmas aí. Do coração.
Até a hora